Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Esta mulher que está ao meu lado é a Nayara, de 24 anos, a Nayara Barbosa. Nayara, gente, no dia 6 de junho, desapareceu. Nós noticiamos aqui, os familiares em busca da Nayara, tinha saído de casa e não tinha voltado mais. Mas, infelizmente, foi constatado que ela teve o corpo esquartejado, queimado e enterrado no município de Indiaroba. O principal suspeito, o ex-companheiro. Este homem que vai aparecer agora na sua tela. Ela morreu por causa de insuficiência respiratória aguda, viu, Tainá? Que normalmente a gente mostra aqui que é asfixia mesmo, sufocação direta. Eu preciso esclarecer que no momento em que nós noticiamos isso, a polícia disse que ia reabrir o inquérito, ia reabrir as investigações da morte da ex-namorada dele, que teria se suicidado, teria cometido um suicídio. Mas diante de uma morte tão brutal, passaram a ter também uma suspeita de envolvimento dele na morte também de uma outra namorada. Estamos ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas, porque a Polícia Civil traz novidades desse caso. Já existia uma suspeita, Vinícius, de que outras pessoas poderiam estar envolvidas nesse crime. O corpo dela foi encontrado em várias partes, em locais diferentes. Teriam sido mais 3 envolvidos, indiciados nesse feminicídio em instância? Boa noite. Exatamente, Mariana. Agora sim, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Essa foi uma decisão, Mariana, que partiu do próprio DHPP de Instância, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que decidiu, portanto, estar indiciando essas 3 pessoas pela participação da morte do caso Nayara, em instância. Só que antes de falar dessa decisão por parte da Polícia Sergipana, Instanciana, sendo mais específico, vamos relembrar o caso dela, que foi morta agora em junho, como você bem disse, Foi uma morte muito brutal. Ela foi morta, esquartejada, teve seu corpo queimado e enterrado, ocultado pelo próprio então companheiro. O caso aconteceu em instância e o corpo foi ocultado lá nas mediações do município de Indiaroba. Então, o principal suspeito por ter tirado a vida dela teria sido seu ex-companheiro, o Wilderson Soares. Até então, a polícia acabou ouvindo ele, foi uma investigação que foi feita muito à risca. Nossa programação aqui da TV Atalaia chegou a acompanhar esse caso, inclusive na própria interrogação do Wilderson, ele acabou confessando o caso. Você falou aí em relação agora a levantar a suspeita, principalmente no que diz respeito à ex-esposa do Wilderson, porque a polícia diz o seguinte, Mariana, que os padrões da morte de Nayara são bem similares ao que aconteceu com a esposa dele, que teria morrido em dezembro de 2021, uma suposta causa de suicídio. Então, por existir esses padrões de morte bem similares, a polícia decidiu, portanto, estar reabrindo o caso da ex-esposa de Wilderson. Em relação ao de Nayara, a polícia já havia elucidado, portanto, esse inquérito, porque afinal de contas ele teria confessado a causa da morte. Inclusive, em um dos interrogatórios ele chegou a mentir. A gente relembra agora para você que ele disse que teria usado uma gravata para enforcar, já que a causa da morte foi a asfixia. Mas a verdade não foi uma gravata, e sim uma corda. Então, por existir essa suspeita, se mais alguém, se outras pessoas teriam também essa colaboração na morte de Nayara, nesse feminicídio, a polícia, mesmo com esse inquérito elucidado, decidiu continuar a investigação. E foi aí, portanto, que acabou chegando a essas outras 3 pessoas. Elas também chegaram a ser ouvidas na regional do DHPP do município de Estância, Mariana, e pasmem, elas confessaram todo o crime. E mais, também detalharam tudo isso, como foi feito toda a prática criminosa. Quem vai explicar para a gente sobre esse processo de indiciamento da Polícia Civil Sergipana dessas 3 pessoas é o delegado responsável pelo caso, Clédson Ferreira. Vamos acompanhar o que ele diz.
No dia 30 de maio de 2023, no período da tarde, motivado por ciúmes, Wildson, ele ceifou a vida da namorada dele, de nome Nayara. Depois, para ocultar o corpo, ele levou a vítima para um cemitério no município de Indiaroba, no povoado Terra Caída. Iniciadas as investigações, logo se chegou à autoria do crime, sendo o inquérito concluído dentro do prazo legal. Porém, ficaram algumas dúvidas referente à possibilidade de participação de terceiros na ocultação do cadáver. Foram continuadas, mesmo o inquérito sendo concluído, foram continuadas as investigações, chegando a mais 3 elementos envolvidos nessa segunda parte do crime. Ao serem escutados, ficou claro que Wildson ele faltou com a verdade em seu interrogatório, pois ele havia afirmado que a vítima teria sido morta através de uma gravata que sofrera. Porém, as investigações apontaram que, na verdade, ele fez uso de uma corda para ceifar a vida da vítima. Todos os 3 elementos, eles confessaram a participação, bem como contaram detalhes de tudo que eles tinham conhecimento. Muitas pessoas estão indagando referente à morte da esposa dele, de Wildson, ocorrido em dezembro de 2021. O caso foi reaberto e nós cremos que poderá dar uma reviravolta na situação, haja vista que alguns padrões ocorridos nesse crime, no crime de Nayara, também ocorreram na morte da esposa de Wildson, indicando que talvez o suicídio da esposa dele tenha sido forjado. Pois é, ouvimos aí o delegado responsável pelo caso, Cleidson Ferreira. Pois é, Mariane, nós estamos aqui, para acompanhar todo o desdobramento desse caso. A gente está vendo aí a justiça sendo feita. Essas 3 pessoas foram indiciadas pelo caso Nayara, mas como o próprio delegado já disse, eles, inclusive, tiveram que reabrir o caso da ex-esposa, que foi morta, como eu já havia dito, ou melhor, foi morta não. Ela acabou, cometendo um suicídio em dezembro de 2021. Mas pelos padrões da morte acabarem sendo bem similares, a polícia agora vai sim reabrir esse caso para continuar a investigação do caso da ex-companheira de Wildson Soares. A gente vai seguir acompanhando, porque como o próprio delegado disse, pode acontecer sim uma reviravolta. E a gente vai estar aqui para contar os detalhes ao longo da nossa programação. Mariana. Te agradeço, viu, Vini, pelas informações.